Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o médico dos médicos, o todo-poderoso, o desejado das nações, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. A Ele rendemos glórias, honra, louvor e adoração. Bendito seja o nome do Senhor, que vive eternamente e tem o poder para curar, libertar, restaurar, dar vida. Que o Senhor te abençoe muito, que Ele abençoe sua vida, sua casa e os seus negócios, que Ele abençoe a sua família, que o Senhor te faça hoje, mais uma vez, sonhar, que faça te enxergar novos horizontes, e que a mão poderosa do Senhor possa te levantar de onde quer que você esteja caído. Lembre-se, hoje é o dia perfeito para recomeçar. Onde quer que você esteja, não se sinta só, nem desamparado. O Senhor está conosco, Ele está contigo aí, e Ele há de te levantar. Deus te abençoe muito. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus. Hoje em Mateus, capítulo 24, versículo de número 3 até o versículo de número 14, são 11 versículos, e nos diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho às gentes, então virá o fim. O texto é chamativo, interessante. E algumas pessoas, quando se falam deste assunto, acabam tendo receios e medos a respeito das questões futuras, e algumas delas nós estamos já vivendo. Os discípulos pedem Jesus que lhe mostre agora ou dê um sinal a eles a respeito da vinda, e eles querem entender melhor como que seria. Há aqui predições de uma série de acontecimentos escatológicos, porque Jesus trouxe no seu discurso público, nos pátios do templo de Jerusalém, e ele, na ocasião, ele trouxe para predizer, para falar do futuro da cidade, do templo.
ele prediz a destruição antecipada do final dos tempos, ou antecipando os acontecimentos, alguns fatos proféticos que seriam presenciados e vividos por aquela geração, mas que seriam ao mesmo tempo indícios escatológicos. Ele falou sobre a destruição de Jerusalém, um pouco antes dessa predição. Os discípulos quiseram impressionar Jesus, chamando-lhe a atenção para a esplêndida estrutura que havia no templo, o orgulho da nação israelita. E Jesus disse que o templo seria destruído ainda, e que o templo não subsistiria aos ataques que viriam. Tudo aquilo seria destruído. Ele falou e fez predições no Monte das Oliveiras. Nós podemos entender aqui, destacar dos ensinamentos que Jesus passou nesse monte, de tantas vitórias, de tantas guerras físicas e espirituais, mas o monte no qual acontecerá o evento mais importante da escatologia, que Jesus descerá visivelmente. Eis a pergunta: quando sucederão essas coisas? E Jesus então fala sobre o templo da cidade. Os discípulos inquirem ele a afirmar uma data precisa, expressa, daqueles acontecimentos, mas ele não deixa data, não deixa ano. Ao contrário, a palavra admoesta que viria sinais, que haveria sinais, e que haveria falsos cristos que seriam alardeados como se fossem real, e os sinais da mesma forma como se fossem reais. E Jesus disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. O engano está solto no mundo. Ninguém está livre de ser enganado. É só não vigiar, é só não ler a palavra, é só não observar. Todos estão sujeitos a serem enganados. Se a pessoa se torna presunçosa e não conhecedora das Escrituras, será enganada pelo falso profeta, serão enganados pelos falsos milagres, pelos falsos alarmes, pelos falsos sinais, serão enganados. O coração se voltou para o engano. Aí ele falou que viria falsos cristos, e quantos supostos cristos surgiram no decorrer da história. Falou das guerras, são falsas guerras, todas aquelas que não podem ser determinadas como sinais evidentes da volta do Senhor, mas existem tantas guerras no mundo, tantas confusões. E Jesus disse: certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Está na palavra.
O que a humanidade passa não é novidade, está na palavra. Os homens estão avisados, a humanidade está avisada, está na palavra. O Senhor deixou escrito para nós sinais de corrupção doutrinária, de desvio doutrinário, de pessoas que largaram Deus como coceiras no ouvido para ouvir aquilo que agradasse a sua própria vida e não agradasse a Deus. Sinais, acontecimentos que envolvem conflitos, guerras entre nações, fome, pestes, terremotos, nação contra nação, reino contra reino. Porque não falar das duas grandes guerras mundiais que houve, 1914 a 1918, o mundo envolveu-se na Primeira Guerra Mundial. Mas em 1939 até 1945, a Segunda Guerra Mundial, com destruições, com mortes, número de mortes incalculáveis, imenso, gente que morreram, que foram afetados, fome, pestes, terremotos. Sinais como estes são marcantes nos nossos dias. Há uma tendência, e com o avanço da pandemia, quanto mais tempo ela demorar, com a carestia, o aumento da inflação, dos valores dos produtos, o fechamento de empresas, há, infelizmente, uma tendência de que a humanidade vai passar fome em muitas situações, que não seja agora. Já existe gente passando fome, e ele está dizendo: haverá fome, haverá pestes, doenças, mal termina uma, aparece outra. Todo ano uma situação, e por fim agora essa abrangência da pandemia. São fatos marcantes. Contaminação ambiental, que vem trazendo um desregramento ecológico. Observem que os próprios homens têm destruído a natureza. Essa proliferação das doenças, um índice de mortalidade alto, misteriosas, pestes que desafiam a ciência, assolando a humanidade, e a fome, trazendo este cenário de terror para os homens. A palavra é muito clara em dizer: angústias que viria na terra. As pessoas não são felizes com o que têm, elas querem sempre um pouco mais. E eu não me refiro a estar acomodado, mas sim a não ter gratidão a Deus. Situações que têm gerado perplexidade às criaturas. Sinais que a cada dia inquietam os governos,
provocam desespero, trazendo à humanidade uma neurose coletiva, mundial. As pessoas estão adoecendo emocionalmente, já estavam doentes espiritualmente, precisam recorrer-se a Deus. Tempo de agonia, o tempo do fim, tempo de globalização da economia mundial, desassossego total, desejo intenso voltado para o pecado e para as coisas desta vida. Uma igreja que se mistura, não todos, mas que se tornou mista. Uma igreja que não mudaria a sociedade pelo seu testemunho, mas que aceitaria ser mudada do comportamento que vem de fora para dentro e não causaria o impacto de fé necessário pela qual o Senhor deixou a sua igreja aqui. Problemas que afetam a igreja. Igreja que se mistura, que tem um pouco de tudo, do ecumenismo, um pouco de idolatria, um pouco de espiritismo, um pouco do budismo, do islamismo, um pouco de tudo. Que a palavra não seria mais prioridade, e essa falsa unidade destrói os princípios fundamentais da palavra, os princípios fundamentais da formação da igreja, de um padrão do Novo Testamento. Ele está dizendo que muitos cristãos haveriam de trair, de desertar, por causa das perseguições, que muitos trairiam uns aos outros. Observem que são ações internas, multiplicação da iniquidade, a ideia de coisas ilegais, ou de liberdade sem lei, que as pessoas querem fazer. Jesus disse que a iniquidade se multiplicaria. Ele estava vendo e falando de um futuro, de uma realidade para os nossos dias, de uma tendência para a ilegalidade, a prática que tem sido comum entre os cristãos. O aumento da iniquidade, da violação dos princípios divinos, afetaria o sentimento de relação com Cristo, o zelo, o desejo pela palavra, pela casa de Deus, de pessoas que perdem as suas forças quando o coração ainda é iníquo, voltado para a iniquidade. Tempos do fim, sinais da volta dele. As pessoas estariam voltadas para o seu próprio interesse, para o materialismo, descuidado das questões espirituais. Portanto, é muito importante que nós olhemos para isso, que entendamos que haverá tudo isso. Está na palavra. Não deixe o seu coração adoecer
por causa do que está acontecendo. Se apegue a Deus, se apegue à palavra, à leitura da palavra, à obediência da palavra, ao jejum, à oração. Você vai ouvir falar muito mais e muito mais coisas. A Bíblia está dizendo: não vos assusteis, e ouvireis de guerra, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Capítulo 24, versículo 6 de Mateus. Porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. O fim está se aproximando, mas ainda não é o fim. Fomes e pestes. Não pense que o Covid-19 é a última pandemia que teremos, e que as pestilências dos nossos dias e a fome são as últimas que teremos. Não se iluda. Está na palavra. Que Deus nos ajude. Pedro profetizou dizendo em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Ó Deus de toda glória. Muita gente não entende, Senhor, o que está acontecendo. As pessoas querem somente voltar à normalidade da vida, querem passear, festejar, casar, dar-se em casamento, comer, beber. Mas muitos não estão preocupados com o fim. Querem fábricas funcionando, empresas. Ó Senhor de toda a terra, tem misericórdia da humanidade. Faça-os enxergar, ó Deus, a necessidade de voltar-se para o Senhor. Tempo do fim, onde a sua igreja seria odiada e ao mesmo tempo misturada. Gente que tem uma fé doente, umas práticas doentias, ó Deus. Tem misericórdia. Estende tuas mãos e abençoa as nações, Deus. Tua palavra diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Bater, bater e abrir-se-vos-á, Senhor, porque quem pede recebe, quem bate abrir-se-vos-á. Ó Deus, ainda que fosse algo impossível, Senhor, nós ainda assim te pediríamos. Estende suas mãos e abençoa vidas. Abençoa os pais, as mães, os filhos, os governos, as lideranças eclesiásticas. Olha para esta família que chora e lamenta a ausência do ente querido. Esta casa onde o luto, ó Deus, é determinante, predominante. Ó Senhor de toda a terra, tem misericórdia. Repreende a força e a fúria do Covid-19, ó Deus. E esse momento de intensas infecções. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja a tua palavra. Restaura, meu Deus, e abençoa vidas. Não nos deixe, ó Deus, e não deixem estas pessoas, principalmente os seus servos fiéis, adoecerem, ó Deus, emocionalmente, porque está na palavra. O Senhor já nos avisou. Nós não estamos sendo pegos de surpresa, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, ensina-nos a sermos sóbrios, a vigiarmos, estarmos orando, e abençoa cada família da terra, cada família que ouve a sua palavra. Guarda e livra do mal, Senhor. No nome de Jesus oramos e te agradecemos.
Amém, amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.